venham aos apóstolos, para que eles então possam dar continuidade à missão que Jesus nos entregou. Então, entendo, o livro de Atos não é o livro daquilo que os apóstolos simplesmente fizeram. O livro de Atos é o livro que aqueles homens fizeram mediante uma resposta à ação do Espírito Santo. E isso muda por completo o contexto que nós devemos interpretar às vezes sobre o livro de Atos. O livro de Atos é, sobretudo, esse paralelo que nós vemos entre o Novo e o Velho Testamento, onde o Antigo Testamento nos traz a seguinte realidade: o Espírito Santo não estava sobre todo o povo de Israel, mas sobre alguns homens. E agora, aquela promessa que está no livro de Joel, de que o Espírito estaria então sobre toda a carne, agora está se cumprindo. E agora nós temos não apenas alguns homens. Inicialmente nós temos esses homens, mas a partir deles, toda a igreja é alvo da ação do Espírito Santo, sobretudo com um fim específico. O Espírito Santo não foi dado para uma outra coisa, senão para que a pregação do Evangelho não pudesse se concluir. É claro, esses homens são capacitados com dons, assim como toda a igreja, para que essa missão não se cumpra. Porém, a pregação do Evangelho não é sobre o que esses homens fazem. Eles estão fazendo algumas coisas, Deus os capacita para fazer algumas coisas, para, por meio dessas coisas, o nome de Jesus seja glorificado e essas pessoas se deparando com essa glória em torno do nome de Jesus se convertessem. Então, a pregação do Evangelho não é sobre o milagre, a pregação do Evangelho não é sobre nenhum outro evento, senão sobre a glória de Cristo. É sobre isso a pregação do Evangelho. Então, os eventos que se dão é em torno da glória de Cristo e não em torno de milagres que vão acontecendo de maneira aleatória ou sem propósito. Não há na Escritura algo que possa ser interpretado como milagre por milagre, porque Jesus não curou todos. Assim como os apóstolos também não curaram todas as pessoas. Aquelas curas tinham um propósito específico, um fim específico, determinado por Deus, e por isso nós podemos afirmar que muito mais do que a ação dos apóstolos está lá Deus conduzindo a igreja de maneira soberana, sem que aqueles homens pudessem em algum momento representar uma distorção ou um desvio. Deus está sobre a vida daqueles homens por meio da ação do Espírito Santo. E por isso, como nós vemos no segundo capítulo do livro de Atos, esses homens são revestidos pelo poder do Espírito Santo para cumprir uma missão específica. Eles não são revestidos pelo Espírito Santo para curar. Eles são revestidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra. O curar, qualquer outro evento que pudesse vir da mão daqueles homens, vinham antes com esse propósito de que a glória de Cristo estava sendo percebida na terra, né? Como nós vimos quando Pedro cura o coxo. Então, eles achavam que Pedro fosse um rachidim. O que era um rachidim? O rachidim eram homens piedosos no contexto judaico que supostamente curavam. Amém? Então, deixa eu trazer para vocês uma questão. A história que nós vimos lá, por exemplo, no tanque de Betesda, não há nenhuma confirmação histórica, nem mesmo no contexto judaico, de que alguma pessoa foi curada no tanque de Betesda. Aquilo era uma questão folclórica. É tipo Saci Pererê. Amém? Mas havia-se ali a expectativa das pessoas em torno do templo de Betesda, de que em algum momento onde descia, mexia água e as pessoas foram curadas. Mas não há no contexto judaico uma comprovação histórica de que esses fatos de fato aconteceram. Da mesma maneira, os rachidins, que eram tidos como homens de fato piedosos, amém? Que eles eram curados. E a prova disso é que esses homens, eles não estão operando no contexto veterotestamentário. Quem são as pessoas que curam no contexto veterotestamentário? Os profetas. São poucos os profetas que manifestam esse dom. E eles acontecem de maneira muito específica. Eu não estou falando que o dom de cura não exista, ou que Deus não possa curar. Agora, o propósito com o qual
homens de Deus foram revestidos pelo Espírito Santo, o aspecto central não é a cura. Amém? Deus tem um propósito por curas específicas, e é manifestar, sobretudo, o senhorio de Cristo. E o foco da capacitação desses homens, onde ali, ainda no capítulo 2, 3.000 pessoas se convertem. Elas não se convertem inicialmente porque Pedro curou. Elas se convertem por uma palavra confrontadora acerca da forma com a qual, de maneira desprezível, desonrosa, homicida, eles trataram o Messias. E a primeira pregação de Pedro é: vocês mataram o Messias, vocês são dignos de culpa. E é essa palavra que leva aqueles 3.000 se converterem. Não há nenhum outro evento antes disso. Enfim, nós temos aqui o primeiro evento da igreja acontecendo antes da cura do coxo, ali entre os capítulos 3 e 4. Após esse episódio é que nós então temos a cura do coxo. E parece que Pedro, então, por intermédio do Espírito Santo, se depara com o deficiente mais famoso de Jerusalém. E nós vemos nisso um propósito claro da parte de Deus. Aquele homem está ali há muitos anos, na porta do templo. E esse homem, surpreendentemente, é curado. Mas esse evento, ele serve como um catalisador para a prisão de Pedro, para que Pedro tenha acesso ao Sinédrio. E ali ele possa confrontar de maneira convicta os líderes religiosos de Israel. Mas, diante dos fatos, esses homens inicialmente não podem acusar Pedro de qualquer coisa, embora lhe tentem imputar a culpa de pregar algo que ele não estava autorizado, que era pregar sobre Jesus Cristo. No capítulo 5, nós vemos então, ainda não em contexto de perseguição estabelecida, mas já embrionário. Mas no capítulo 5 nós vemos algo que se manifesta de maneira ainda mais contundente no ambiente da igreja. Nós temos Barnabé, que é apresentado como um protótipo inicial, além dos apóstolos. E o que o texto tenta deixar claro com isso? Que os apóstolos não eram os únicos que tinham recebido o Espírito Santo. E por isso nós temos Barnabé, um homem que vem de sua herdade e agora divide com a igreja. Ou seja, o Espírito Santo é percebido não por uma evidência meramente miraculosa, mas sobretudo pela generosidade. Então nós temos Barnabé, além dos apóstolos, como essa primeira referência, de exemplo claro que é um homem cheio do Espírito Santo. E nós temos em contraste Safira e Ananias. Safira e Ananias são apresentadas nesse texto para nos apresentar um contraste claro. Que pessoas que fazem coisas, omitindo princípios, negligenciando a verdade, mentindo para o Espírito Santo, sempre foram um problema na igreja. Então, o que leva a Safira e Ananias a cometerem aqueles atos? Eles se entorpecem pelo desejo da mesma glória com a qual a igreja trata, a igreja celebra a generosidade de Barnabé. E eles salivam por essa mesma honradez. E são dispostos a tudo, inclusive o Espírito Santo. E cabalmente é o Espírito Santo que mata Safira e Ananias. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não mata ninguém. Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Se você tiver dúvida, leia Deuteronômio 32, 39, e você vai lá ver o próprio Deus dizendo: sou eu que dou a vida, não sou eu que provoco a morte. O diabo não mata ninguém. O diabo não tem esse poder. Amém? E glória a Deus por isso, né? Imagina a gente ter que concorrer nossa vida, estamos sentando uma encruzilhada, o diabo lá, Deus outro disputando sua vida. Isso seria muito estranho. E nós não podemos chamar de Deus se ele tivesse essa disputa com um ser que desde o começo da criação está derrotado. Mas há contextos por aí que vendem isso que a gente vai chamar de maniqueísmo, né? Como se Deus estivesse num ringue com o diabo. Deus não está em ringue com o diabo. O diabo é um ser, foi criado para ser derrotado, para ser o exemplo da derrota diante de um Deus poderoso e soberano. Enfim, no capítulo 6, nós ainda vemos então o que para nós atualmente
por vários aspectos, é importante, que é a escolha de algo que precede o diaconato na igreja, onde 7 homens de fala grega são escolhidos, então, para resolver um problema de distribuição de donativos, onde, por uma questão racial, as mulheres judias estavam recebendo certa proeminência em relação às judias de fala grega, ou seja, há na história de Israel um período de dispersão, e esses que são frutos da dispersão, que estão em outros lugares fora de Israel, voltam para Israel e voltam falando língua grega, voltam influenciados pela cultura grega. Amém? E por essa influência, essa dinâmica cultural a qual eles estão expostos porque foram e voltaram, estão ali ocasionalmente, né? Não tem como a gente afirmar por que essas mulheres helênicas estão ali falando grego no meio do povo que fala hebraico. O texto não explica isso. Mas uma coisa é séria: para que eles pudessem ter sido tão profundamente influenciados pela língua grega, eles tiveram que passar um período fora. Amém? Ou estão ali por conta do contexto do Pentecostes. E muitos se convertem, então já estão ali. É difícil afirmar, mas uma coisa é séria: a igreja agora tem um problema, que agora o povo hebraico, o povo hebreu originário, trata esses hebreus de língua grega como judeus de segunda categoria. E isso traz um problema racial para a igreja. Racismo é pecado? Racismo é pecado? Racismo é pecado. Não é uma questão política, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Simples. Amém? Não precisa de nenhum movimento negro para afirmar isso. O racismo é pecado. E fica claro essa questão de qual a solução que os apóstolos então encontram. Nós vamos separar 7 homens que a igreja reconhece neles, esses homens cheios do Espírito Santo. E nós já temos lá desde Barnabé e os próprios apóstolos como referência para que eles façam essa escolha. E então eles escolhem aqueles 7 homens. Dentre eles, que nós vamos ter aqui no texto, Estevão e Filipe. Amém? Que são até os que vão ganhar evidência na nossa leitura. Então, Estevão, mais uma vez nós temos aqui a referência do que é um homem cheio do Espírito Santo. Amém? E o testemunho de Estevão, não só porque ele fazia sinais de maravilhas, mas a própria conduta de Estevão. Amém? A igreja nunca trata os homens de Deus pelas suas capacidades. Amém? Ela sempre trata esses homens pela sua conduta piedosa. Ou seja, esses homens são homens que de fato servem a Deus. Quando você vai ler mais adiante o critério para se escolher os diáconos, aqueles homens já são maridos de uma só mulher, homens que cuidam bem dos seus lares. Amém? Eles não se tornam isso porque são diáconos. Eles já são aqueles homens com aquele testemunho contundente, onde ele de fato não se limitava apenas a uma conduta moral, e nem, basicamente, a uma capacidade espetacular. A ordem era justamente outra. São homens de caráter, são homens fiéis, são homens que cuidam bem de suas casas, não são homens chegados ao vinho, são homens de conduta ilibada. E Estevão é exatamente um desses homens, e nos apresenta de maneira muito clara. E para mim é muito específico essa dinâmica que nós podemos retirar da própria Bíblia, o que é o homem de Deus. Para mim isso é maravilhoso. Amém? Nós não estamos errados em entender, quando nós errarmos, perdão, nós entendemos que a Bíblia nos apresenta que tipo de homem é líder da igreja ou não. E Estevão é justamente esse homem que, em função da pregação do Evangelho, então vai ser morto. Entenda? Estevão não foi preso porque estava fazendo milagres. Estevão não foi preso por nenhum outro motivo. Ele foi preso porque se colocou de maneira irredutível a pregação do Evangelho, a essa pregação que evidencia a pessoa de Jesus Cristo como centro da história. Então nós vemos Estevão lá no capítulo 7, o maior sermão da Sagrada Escritura.
E ele vai fazer uma varredura lá desde Gênesis até aquele presente momento, deixando claro que vocês deram ao tempo e vocês deram a lei de Moisés no lugar que ele não deveria ter. Porque a relação do povo de Deus não é uma relação com o lugar, é uma relação com o próprio Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui não é a casa de Deus. O apóstolo Pedro deixa claro na sua epístola que nós somos pedras vivas, formando um grande edifício espiritual. Ou seja, o golpe do cristianismo sobre o desvio judeu e o paganismo foi letal. Porque não são as coisas que são sagradas. As pessoas, a casa de Deus, porque os filhos de Deus se reúnem aqui. Quando vocês vão embora, Deus não está aqui. Ele vai com você. E a maravilha, beleza do Evangelho é que Deus, eu não caminho com Deus. Deus habita em mim, por meio do seu Espírito. E é sobre isso, até aqui, a pregação dos apóstolos, e principalmente Estevão, que não é um apóstolo. Amém? Mas é essa referência também de Deus que nos traz essa realidade de que tudo que se pode dizer acerca de oposição à igreja, que não é uma oposição à pregação do Evangelho, informa algo para nós, que alguma coisa está errada. Então, a oposição da sociedade contra a igreja, por contextos políticos, por mero moralismo, é uma estupidez. O que a Bíblia nos trata é que nós seremos perseguidos por um único motivo: a pregação do Evangelho. Esse é o motivo que legitima a perseguição de um cristão. Amém? Então, perseguição não é, como o pastor Rodrigo tem falado, não é, acho engraçado, não é o fato de você ter um papo no chat. Não tem nada a ver com perseguição. Não tem que você pregando o seu trabalho, né? Mas enfim. Então, nós vemos claramente até aqui, até o capítulo 7, que a soberania de Deus sobre a história, sobre a salvação, é o evento determinante para se interpretar até aqui, nos capítulos seguintes, o que o livro de Atos quer nos trazer. O livro de Atos quer nos trazer a efetividade da pregação da palavra. O quanto esse foi o meio pelo qual a igreja se fundamentou, a igreja se firmou, a igreja cruzou os séculos. Não houve nenhuma outra atribuição. Houveram milagres? Claro que houveram. Eles são inegáveis. Mas o propósito primordial dos milagres era chancelar. Há um poder nessa palavra que está sendo pregada. E ela não pertence a esses homens. Esse é o poder da palavra desse que morreu e ressuscitou e vai vir nos buscar. De tal maneira que essa igreja que vivia numa constante convulsão, numa expectativa de que a qualquer momento Jesus ia voltar. E nós vemos isso mais adiante no livro de Atos. Enfim. Então, nós temos aqui esse início de uma primeira perseguição que vai do verso 3 ao verso 8. Amém? Então, entenda, até aqui nós não temos uma perseguição que levou ninguém à morte. Amém? Até agora, o que aconteceu foram os apóstolos levaram alguns açoites. E eles mesmos se sentem honrados por levarem esses açoites. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não há uma maneira fácil de pregar o Evangelho, não há uma maneira fácil de viver o cristão. Se alguém está pregando isso, está enganando você. Amém? O Evangelho é sobre tornar a vida mais fácil. Pode ser que a vida cristã impõe dificuldades mais severas do que se nós estivéssemos em qualquer outro contexto. Porque nós vemos um mundo que é inimigo de Deus. E Deus, naturalmente, é inimigo do mundo. Entenda? Deus é inimigo de um contexto cultural que, desde a queda, se opõe a Ele. E nosso Deus é um Deus que não estará
em hipótese alguma, de braços cruzados. Ele é um Deus justo. E a sua ira é contra a injustiça e é contra o pecado. Contra um mundo que vive em embriência em relação à maldade e à ofensa a esse Deus. Enfim. Então, como nós vimos, Estevão é acusado de atacar a lei e de atacar o templo. E ele deixa claro: eu não estou atacando. Eu estou informando para vocês que vocês nunca foram fiéis de maneira real a essas coisas. Vocês nunca foram fiéis à lei de Moisés. Vocês mataram todos os profetas. Vocês negaram a lei de Moisés. A lei não foi colocada para tratar verniz religioso, como vocês fazem. A lei é para tratar o coração do homem. O templo era um símbolo, e não algo para ser adorado. Deus nunca nos impôs a idolatria, Ele sempre impôs que nós fugíssemos disso. E como é dito no capítulo 7, eles não podem resistir a toda aquela sabedoria que conectava os textos desde a história de Abraão. Porque foi fenomenal a capacidade que Estevão, de maneira contundente, expor toda a história da salvação daqueles homens. E é por esse motivo, porque eles se viram incapazes de refutar a posição de Estevão e ser bandido. Então Estevão conclui seu sermão sendo apedrejado até a morte e com um jovem rapaz chamado Saulo, que chancela as coisas. E esse jovem Saulo, como nós bem sabemos, é sem dúvida há de se tornar, nos textos adiante, depois de Jesus, a mente mais incrível de toda a palavra de Deus. Toda a Escritura. Mas não antes de ser esse homem, e conforme o texto bíblico nos afirma, que ele consentia na morte de Deus. Ou seja, ele aprovou a morte de Deus. Não sei, todo mundo já viu aquele filme Saulo de Tarso? Foi produzido pela mesma equipe que produziu a Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Mesma equipe produziu esse filme. Eu chorei esse filme todo. Eu lembro que eu e Henrique, estava na casa de um casal, não sei quem mais estava comigo na casa. Tu estava, Gabriel? Não, né? Então a gente foi para a casa de um casal, numa época de reunião nas casas, e a gente assistiu esse filme. Eu chorei o filme todo. Porque o filme parece transportar a gente para a cena de Paulo mesmo, sabe? Para mim foi um dos melhores filmes assim que narra. Se você tiver oportunidade, assim, né? Aí você vê o que Paulo se tornou. Mas Paulo não surge. Esse homem surpreendente, cheio de compreensão. E mais do que isso, Saulo tinha a certeza de que estava sendo fiel a Deus. A certeza de Paulo é que a igreja era uma heresia. E de que a igreja deveria exterminar a seita dos nazarenos, que foi como a igreja inicialmente foi nomeada pelos judeus. Esse homem estava tomado por uma convicção profunda de amor a Deus. Então preste atenção. Analise suas convicções. Uma convicção, ela não pode ser uma pena de uma convicção. Ela tem que passar por esse filtro. Entende? Se você estiver vivendo sobre a base de uma convicção errada, você pode estar dentro de um jugo de condenação. E essa é a condição de Paulo. Um homem que amava profundamente a Deus. Isso é inegável, mas isso não era o suficiente. Então não amo a Deus do meu jeito. Eu amo Deus do jeito que ele quer ser amado. Não tenho na minha própria maneira de falar: Deus, eu te amo dessa maneira. Eu te amo do jeito que eu quero. Isso não existe. Amém? Deus quer ser amado como Ele disse que esse amor funciona. Amém? E o amor de Paulo teve que passar por esse filtro, e muitos de nós não passamos. Amém? Você vivia lá num determinado contexto religioso, e Deus falou: não, filho, esse não é o seu lugar. Essa não é a maneira com a qual você prova que me ama. Amém?
Vamos então para o versículo 2. Então, é importante nós entendermos que esse contexto de perseguição, ela de fato começa liderado pelo Saulo. Amém? Eu não vou entrar aqui naquela história, se Saulo se tornou Paulo. Vamos deixar lá para a conversão dele, porque quem é que vai pegar essa bomba aí. Mas eu não vou tratar disso agora, senão vou perder tempo. Amém? Mas enfim, importante a gente entender que a perseguição, ela começa estabelecida pelo próprio Deus. É o próprio Deus que estabelece a perseguição. Ela não é uma casualidade de uma oposição assim, casual contra a igreja. Havia uma ordenança que havia sido dada por Jesus. Então entenda, essas ordens que estão aqui, cada uma delas se cumprirá, nós querendo ou não. E Deus tem os seus meios para isso. O meio que ele encontrou desde o Antigo Testamento. O que é que ele fez para aquele povo cumprir sua vontade? Exílio egípcio, exílio assírio, exílio babilônico, exílio sírio e perdoe. Exílio sírio, né? Que eles são tomados pela Síria, a Babilônia toma a Síria e eles ainda passam um período lá e depois são reportados a Jerusalém para recomeçar então sua história. Mas enfim, então Deus está no controle dessas coisas. Essas coisas não são frutos da casualidade. Assim, Deus agora está consertando a história. Deus não está consertando nada. Todo passo a passo da história do povo de Deus é calculado pelo Deus e executado pela sua mão poderosa. Nada fugiu do seu controle. Se Deus não está no controle da história, Ele não é Deus. Se nosso Deus é um Deus que simplesmente reage à ação do homem, Ele não pode ser esse Deus que controla os átomos, os planetas. Pensa na grandiosidade universal. Você acha que tudo está sob controle como? Deus está no controle, Ele está no controle da história do seu povo na mesma proporção. Amém? Então, vamos aqui para o versículo 2. Então, vamos entender, Paulo é o líder dessa perseguição. Não há o que questionarmos acerca disso. Há algumas questões que precisam ser levantadas aqui. Alguns acreditam que Paulo, de fato, foi casado. Porque quando você vai para o Talmud, quando você vai estudar como funcionou ali o judaísmo pós-exílio, o que nós vamos perceber? Que para que você fosse fariseu, você tinha que ser casado. E muitos autores cogitam o fato de que Paulo foi abandonado por sua mulher, até porque ele trata de detalhes do casamento de um solteiro. Naquele contexto, não saberia como argumentar. Amém? E o que isso significa? Que Paulo tinha uma voz, por ele ser um judeu autêntico, que cumpria todos os quesitos, ele tinha autoridade no Sinédrio. Ele não era qualquer pessoa no Sinédrio. Por isso, quando ele é questionado, o que ele vai falar quando ele faz a sua primeira defesa? O que ele vai falar? Que ele é judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, nascido na tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel. Então ele está dando referências do porquê ele inclusive tem autoridade para apresentar uma refutação de tudo que os judeus pensam acerca de negar de fato que Jesus é o Messias. Porém, para que ele tivesse essa autoridade para liderar a perseguição da igreja, ele deveria estar de acordo com todos os requisitos ali no contexto. E isso indica que ele tinha participação no Sinédrio. Amém? Ele não era apenas um jovem ali, despretensioso. Vamos ao versículo 2. Homens piedosos, então sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Então nós temos aqui um contraste entre o comportamento. Amém? Nós sabemos que muitos fariseus, inclusive isso quer dizer que homens entre o Sinédrio, tiveram esse cuidado em dar a Estevão um termo decente. Então vamos entender, naquele contexto,
homens e mulheres que morriam apedrejados tinham que ser jogados no Sheol. O que era o Sheol? Sheol era o lixão de Israel, onde o corpo de condenados, de criminosos, após a crucificação, inclusive, eram jogados e queimados. Esse era o destino do apedrejado. Se nós formos lá no livro de Deuteronômio, o que a gente vai se lembrar? De que o filho desobediente, contumaz, tinha que ser amarrado ao madeiro, ser apedrejado até a morte, para servir de exemplo dos outros. E ele tinha que ficar amarrado lá na árvore, nos abutres comerem e não podia ser enterrado. Entenderam? Então, naturalmente, esse deveria ser o fim de Estevão. Mas os próprios participantes do Sinédrio não permitiram isso. Enfim, tenham paciência com as crianças, tá bem? Nós somos adultos, elas não. Vamos lá. Então, esses homens dão a Estevão, então, um termo decente, dando a ele uma honra digna de um pregador do Evangelho. Vamos para o versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os à prisão. Então, temos clara a intenção de Paulo de devastar a igreja. Então, é bem importante nós frisarmos aqui o quanto há uma mudança radical na vida desse Paulo. Amém? Nós não vamos aqui entrar na discussão se Paulo se tornou salvo, porque essa é uma interpretação errada. Eu vou ter tempo para explicar isso. Eu quero terminar essa passagem hoje. Mas uma coisa importante: esse homem foi profundamente transformado. Ele se tornou o maior defensor da igreja. Esse homem de fato percebeu que a igreja, entenda, esse homem é um homem piedoso, desde antes disso, embora sua percepção estivesse errada acerca do que realmente era valoroso para Deus naquele contexto. Amém? Mas ele está aqui diante dessa mesma paixão diante de Deus. Então, é uma coisa importante da gente considerar. Paulo, aqui, é um homem buscando obedecer a Deus. Mas o fato de Paulo simplesmente querer obedecer a Deus, negando aquilo que era um critério de toda a revelação, o que Paulo está desconsiderando aqui? Ele está considerando um aspecto primordial de que o que é dito a Abraão não é: vocês serão um povo que viverão isolados e que devem se fechar sem considerar as outras nações. Não. O que foi dito foi uma outra coisa. O que foi dito foi: por meio de vós eu abençoarei todas as nações da terra. E lá em Romanos 4, esse mesmo Paulo vai falar isso aos judeus. Não, vocês estão se apegando a Moisés, vocês estão se apegando à lei, mas a promessa não começa em Moisés, a promessa começa em Abraão. A graça está manifesta desde Abraão, quando Deus escolheu um gentio, um pagão, para ser o recipiente da semente messiânica. O povo de Deus nasce a partir de Abraão. E vocês não podem ignorar isso. Porém, Paulo aqui não pensa clareza. Mas ele é, então, esse potente inimigo da igreja, que com veemência, violência, não só prendia os cristãos, ele matava, mandava matar os cristãos. Ele era o primeiro a dar o voto de condenação contra os cristãos. Ele mesmo vai falar isso mais adiante. Mas o processo de transformação que se dá na vida desse homem não veio por um outro meio. Amém? Então nós precisamos entender a índole desse homem, mas que de fato aqui é um perseguidor da igreja. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Então deixa eu dizer uma coisa: nem todos vão ser mártires. Vamos lá entender, a palavra martíria é o que dá origem à palavra mártir. O que significa a palavra martíria? Testemunha.
ela vai ganhar um outro contexto conforme a história da igreja vai se desenvolvendo. Porque, para que você pudesse ser, de fato, uma testemunha, você testemunhava com a vida, morrendo. Isso é o mártir aqui no contexto do primeiro século. Mas a palavra em si significa que você é uma testemunha, você viu esses fatos. Mas para a história da igreja, ver esses fatos, em dado momento não era o suficiente. Você deveria viver isso, e não só viver, mas entregar a sua vida. Só que nós vemos aqui que nem todos estão nessa obrigação. Amém? O que nós vamos ver aqui? Essa dispersão se dá por quê? Por conta da perseguição. Esse povo foge da perseguição. A gente vai ver Deus fazendo isso em alguns contextos? Vai. Quando ele vê, não era o momento dele se entregar ainda, o que ele fazia? Ele, tentava amenizar o trajeto ali, que poderia ser um sinônimo de risco. Porém, quando chegou a hora, ele se entregou. Entenda, ninguém precisou pegar Jesus. Amém? Ele não foi pego com as calças na mão. Aquele era o momento de se entregar. Mas aqui nesse contexto, o que é importante nós entendermos? Que essa dispersão, ela foi importante para a história da igreja. Porque a partir daqui, o que aconteceu? Chegou uma hora que a igreja ficou boa. Deixa eu te falar. Você está na igreja, a coisa está muito boa, verdade. Isso é um mau sinal. A igreja tem um papel a cumprir. E o papel da igreja, ela se estrutura para uma missão. Ela não se estrutura para oferecer para as pessoas comodidade. Isso não existe. Então a igreja brasileira, ela sofre de uma distorção clara. As pessoas vão para a igreja, elas sentam nas cadeiras e agora eu quero uma vida boa. Me diz como é que eu vivo melhor, como é que eu fico rico, como é que eu tenho marido bonito, como é que eu tenho mulher bonita, como é que eu tenho filhos lindos, educados, e transformam o evangelho em de etiqueta. Como é que eu faço me comportar melhor? E elas acham que o evangelho é sobre isso. Não, esses homens não foram capacitados pelo poder do Espírito Santo para receber um culto de etiqueta. Para simplesmente aprender como é que eles deveriam se tratarem melhores. Não, meus irmãos, eles receberam o Evangelho para que a palavra de Jesus, para que o testemunho de Jesus alcançasse Samaria, a Judéia e os confins da terra. E eles se tornaram absolutamente negligentes quanto a isso, quanto a maioria de nós. Nós achamos que ao receber o Evangelho, a coisa acabou aí. E queremos agora que Deus nos ofereça uma vida acomodada. Bom salário, um casamento incrível, filhos de bochecha cor-de-rosa. Meu filho vai ser PhD, não sei o quê. Você quer ver a desgraça da igreja? Sabe qual a maior desgraça da igreja? É que os pais estão educando seus filhos para serem intelectuais, e não pastores, e não missionários. Então eles acham que o maior papel na vida deles é dar aos filhos deles uma formação acadêmica. Dê uma formação acadêmica aos seus filhos, mas para que eles sirvam o reino de Deus. Por que seu filho não pode ser um pastor? Por que seu filho não pode ser um missionário? Você tem vergonha disso? É isso. Você tem vergonha de ter que falar para os seus amigos: meu filho é pastor. Não, meu filho não é um doutor. Meu filho não tem nenhum gabarito intelectual como a sociedade exige. Mas nós estamos falando que queremos da igreja. Porque nós queremos na missão da igreja, mas nossos filhos parecem não ser parte disso. Mas enfim, para esses homens, Deus lhe deu o que eu espero que em dado momento Ele dê a nossa. E Ele dará, como Ele tem dado a Europa, como Ele tem dado a Ásia. Homens que se dispuseram, se expor de tal maneira, correndo risco de vida, para que a vida das pessoas fossem afetadas pelo poder do Evangelho. É sobre isso. É sobre isso a ação do Espírito Santo. Levar homens a não só ter uma causa para viver, mas acima de tudo, ter uma causa para morrer. Então o Evangelho é sobre nos dar uma vida confortável. É sobre o desafio, a empreitada de que Jesus se torne conhecido por meio de nossas vidas. Porém, nem todas as pessoas estarão nessa condição. O martírio é um dom. Amém? Morrer por amor ao Evangelho é uma honra sem tamanho. Mas infelizmente ela não é dada a todos.
Às vezes vai ver na igreja muito, não estou fazendo nenhuma ensinação, beleza? Vai ver com um pastor chato, com relacionamentos complicados. E isso é o que ele faz crescer. E a gente vê aqui então, no versículo seguinte, que Filipe, um entre aqueles 7, que é também essa referência de um homem cheio do Espírito Santo. Mas esse homem, mesmo sendo um diácono, o que a gente vê? Ele foge para Samaria. Amém? Vamos lembrar aqui que ele não é o primeiro missionário no contexto samaritano. E vamos entender o que é Samaria. Todo mundo sabe o que são os samaritanos. Os samaritanos são aqueles remanescentes de Israel. O que era Israel? Israel era as 10 tribos do norte. Amém? Que se corromperam com o baalismo, ou seja, o culto pagão. Então, em determinado momento, Davi unifica o reino e forma o reino de Israel com as 12 tribos. Depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, o filho de Salomão se entrega à idolatria. E o que nós temos agora é Judá e Benjamim, parte da tribo de Benjamim, e as 10 tribos de Judá, de Israel, que formava um número maior, simplesmente vai entrando numa decadência consequente até o ponto. É no final do livro de 2 Reis, é que nós vamos ver isso. Não existe mais Israel. Existe agora Samaria. E o que são os samaritanos? Esses remanescentes preservaram o culto a Deus, mas ignorando toda a Tanakh. A Tanakh é a versão hebraica do texto bíblico, que é o Velho Testamento da nossa Bíblia. E só usam o Pentateuco, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E esse povo é tido como maldito pelos judeus, entendendo que judeus são os descendentes, os remanescentes da tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim. Então o judaísmo que nós vemos hoje, mesmo nessa época, não é o judaísmo. Aliás, não havia essa terminologia lá em Davi, não havia essa terminologia lá em Moisés, né? Por que judaísmo? Porque os da tribo de Judá foram aqueles que mais preservaram o culto. Amém? Quando você vai ler segunda Crônicas, você vai ver lá a história, né, desse povo com muito mais detalhes. E do empenho de alguns reis, né, que foram fiéis na luta por uma constante reforma religiosa no contexto judeu, no contexto judá. A palavra Judá significa adorador. Então o judaísmo é descendente de Judá, ou patriarca, filho de Jacó. Amém? Enfim, a gente não vai poder ir lá tão longe para poder trazer isso. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. Então agora nós temos os samaritanos, um povo arredio, tendo recebido primeiro aquela primeira missionária, a samaritana, da qual Jesus prega para ela se converte e pregou o evangelho ali com os samaritanos. Agora nós temos Filipe, um homem cheio do Espírito Santo. Vamos lá para o versículo 15. Filipe foi à cidade de Samaria anunciar a Cristo ao povo dali. Ele não é um apóstolo, mas um judeu cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Vamos ler no versículo 6. Essa afirmação acerca dele, que falava grego, e é um desses homens que foram escolhidos pela igreja. Então entenda, nenhum homem está fazendo nada sem antes ter sido capacitado pelo Espírito Santo. Amém? Esse homem, a gente pode entender que esse homem foi parar lá por acaso, né? Não. O contexto de perseguição contribuiu para que aquele homem estivesse ali, e ele estava ali capacitado pelo Espírito Santo. Vamos ao versículo 6. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Vamos pensar na ordem aqui. Primeiro, essas pessoas deram crédito ao que ele pregou. Amém? Então entenda, não há um Jesus Salvador se não há antes um Jesus Senhor.
A primeira coisa que esse povo ouviu da parte de Filipe foi: Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus não se tornasse o Senhor daquelas pessoas, nada disso se tornaria possível. Então nós vemos hoje, na maioria das vezes, parte da igreja anunciando Jesus que salva, que cura e libera. Mas não é assim. As pessoas vivem como querem, pensam como querem, se comportam como querem, mas elas querem constantes favores. Não é? O que eu posso receber em troca se eu der uma fé? O que eu posso receber em troca se eu buscar viver uma vida santa? Eu te falar, a santidade não é de troca. Esses homens, eles estão de fato tomados por uma convicção profunda. Eles viram Jesus. Como o apóstolo João diz, eles apalparam a verdade. E vou dizer uma coisa para você: nós não tivemos essa experiência de apalpar Jesus, mas essa é a convicção mais profunda da igreja. Que nós somos bem-aventurados, segundo o que Jesus afirma, porque Ele habita aqui dentro. E se isso não nos constrange a cumprir cabalmente a nossa missão de pregar o Evangelho, nada será capaz. Não será a habilidade do pregador. Porque é uma convicção sua. É a sua relação com o Espírito Santo. É a resposta que você dá em gratidão e amor a Cristo. A paixão e o amor a Cristo não representa nas esmolas que a gente deposita no gasofilácio. Mas enquanto as pessoas se tornam alvo da pregação do Evangelho, como nós também a recebemos. E nós recebemos o Espírito Santo para tal. O Espírito Santo não é tipo um brinquedo que você recebeu, é quando você lembra dele, quando você quer ter um tipo de sensação, e você tira ele da gaveta. Isso não é o Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em mim. A união mística com Cristo. Eu sou um com Jesus por meio do Espírito Santo. Isso é a mística cristã. Algo que me transformou tão profundamente que eu não sou mais o mesmo. Eu sou nova criatura. Essa nova criatura é uma simbiose entre um pecador arrependido e um Deus maravilhoso e bom. Isso transformou a vida desses homens. Isso fez de Filipe esse homem que, com sua pregação, primeira pregação, ganhou o ouvido desses homens e, consequentemente, esses milagres se manifestavam. Mas a pregação da palavra foi a primeira coisa que esse povo teve que ouvir. E eles já haviam ouvido desde a Samaritana. Então, muito provavelmente, Filipe foi a Samaria porque lá havia uma comunidade de cristãos. Amém? Talvez imaturos, talvez não muito simples. A gente vai ver esses episódios em outros momentos na Escritura. Mas uma coisa é certa: o que chega primeiro por meio de Filipe não é o milagre, é a pregação da palavra. O coração dessas pessoas são invadidos pela verdade. Versículo 7. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele. Então, vamos entender isso aqui. Apenas 1% de manifestações de demônios são reais. Não é que não existe, mas 1% é real. Existe um contexto cultural. Nós somos uma cultura influenciada pelo culto afro. Tá bem? E muitas pessoas estão no contexto da igreja influenciadas por um ambiente cultural. Amém? Isso aqui não é racismo. Cultura afro envolve isso. Nós estamos num país tomado por essa cultura. Amém? E isso acabou influenciando o ideário das pessoas. Mas eu vou falar uma coisa: uma igreja, a gente sabe, esse chão que você pisa é sagrado. Então o diabo vinha de fazer qualquer outro diabo vinha de fazer festa. Eu estou aqui há 10 anos, só passou 2 vezes aqui. E não teve nenhuma entrevista. Sai em nome de Jesus. E era isso o trabalho que o Filipe fazia. Mas por que ele fazia esse trabalho? Porque havia-se uma ação do diabo. Demônios realmente armavam contra esses homens. Amém? E isso está no texto para deixar isso claro.
que havia um levante de Satanás realmente contra a igreja. Mas o poder investido a esses homens os capacitava de dizer: sai, em nome de Jesus. Isso é bastante. E os processos eram libertos pelo poder do Espírito Santo e não pela capacidade desses homens. Pois muitos espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, o objetivo aqui não é dizer assim, ó, ele veio para fazer milagre. Era impossível ele não fazer. Porque qual é o poder? Qual é o propósito, perdão? Que por meio desses milagres, aquela pregação lá da samaritana e a pregação dele agora pudesse ser atestada a poder no nome de Jesus. Não o Rachidinho que está aqui no nosso meio. Não é em função da piedade do Filipe que essas coisas acontecem, mas porque o nome de Jesus é poderoso para libertar, para curar e para salvar. Amém? Versículo 8, já é no final. E houve naquela cidade grande alegria. Então, o texto quer deixar claro o seguinte: que onde o nome de Jesus chega, acabou a tristeza. Glória a Deus. Por que ninguém gritou glória a Deus? Glória a Deus! Acabou. O diabo acabou a festa de Satanás, meu irmão. Não foi assim com sua vida, não? Na minha vida é assim. Acabou as amarras, o engano, a ilusão de que um dia o mundo vai melhorar, de que o Bolsonaro vai transformar esse país num país maravilhoso, de que o Lula vai ser um homem honesto. Seria um milagre. Não é sobre isso o Evangelho. É que eu sou livre. O Espírito Santo fez de mim alguém revigorado internamente, de tal forma que eu não sou mais o mesmo. E uma comunidade de samaritanos que rejeitavam a verdade do Evangelho, agora dizem: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele libertou os cativos. Ele libertou o povo, reduzido à idolatria. E a inserção dos samaritanos, a realidade do reino de Deus que deixava claro, não é mais sobre a etnia judaica, nunca foi. Não é porque você nasceu descendente de Abraão. Não é sobre isso. Entendam, a igreja nem é uma substituta de Israel, e nem Israel é o que a gente pode chamar de povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus é todo aquele que crê no Messias. Seja ele samaritano ou judeu, seja ele grego ou judeu. Então, meus irmãos, acabou a fronteira. Acabou aquela linha que delimitava aqueles que tinham acesso a Deus ou não. Agora, nosso sumo e supremo sacerdote é a única ponte possível para Deus. É isso que os apóstolos estão falando. É isso que Filipe está manifestando aqui. Enfim. Então vamos aqui para as aplicações finais. Então nós vimos nesse capítulo a importância, sobretudo, da dependência do Espírito Santo. Deus não nos quer, entende? Deus não quer você fazendo nada. Nada. Pense em qualquer bondade que você possa fazer a uma pessoa, qualquer serviço que você possa prestar a alguém. Qualquer manifestação de graça que tome o seu coração. Se isso não é fruto da ação do Espírito Santo, não faça. Presta atenção, não estou dizendo que você tem que sentir borboletas no estômago, tem gente que um anjo tem que descer, tem gente que fala assim: eu tenho que sentir para fazer. Não, está escrito. Você é crente, você tem o Espírito Santo. O que me faz tudo isso? Eu li e obedeci. O que me leva a obedecer é justamente ser capacitado pelo Espírito Santo para entender. É o que eu devo fazer. E devo fazer com alegria. Devo fazer com empolgação, com amor, com paixão. Porque, entenda, o crente não é salvo pelo que ele faz. Mas ele foi salvo, habilitado para fazer, para viver de determinada maneira. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Como? Porque o Espírito Santo me capacita a viver de uma determinada maneira. Isso inclui erros de percurso, falhas,
pecado, mas porém sempre seguindo em direção à verdade. Sempre fazendo a vontade de Deus. Às vezes com um pouco mais de velocidade, às vezes com um pouco mais de dificuldade, mas a verdade é o farol. Essa verdade é Cristo. Essa verdade não é um milagre, não são as manifestações. Não, a palavra é única e exclusivamente aquele que é o único capaz de transcender todas essas barreiras. Jesus Cristo de Nazaré. Uma outra coisa que nós vemos aqui é o poder da transformação por meio da palavra. Entenda, nenhum homem vai mudar simplesmente que você pegou e colocou a mão na cabeça dele. Isso não existe. Não é magia. Não existe magia no Evangelho. A magia é uma coisa do diabo. Satanás faz magia. Deus não faz magia. A ação do Espírito Santo transformando corações não é magia. É o milagre. Porque mudar as consciências de homem pecador para homem santo é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. Mais do que a cura do câncer, mais do que a cura da AIDS, ter um homem com o coração transformado. Eu digo isso aconteceu aqui. Eu sei que eu era, eu sei que eu me tornei. Não me tornei melhor do que ninguém. Mas eu percebo que isso em mim. Há uma coisa aqui dentro que eu não conhecia antes e que a partir do momento que eu conheci, me fez outro. E isso não veio porque alguém colocou uma mão na minha cabeça. Isso veio porque eu abri assim e falei, é real. Isso é mentira. Isso trouxe uma convicção assim, superior a qualquer coisa que eu crie na minha vida. E eu não posso te explicar como isso aconteceu. Eu só sei que essa convicção me engoliu. E ela me engole diariamente. E é prazerosíssimo me perceber engolido por isso. Me ver envolvido por isso. Então entenda. Apesar da perseguição que esse texto destaca, você foi engolido por essa verdade não para ter sorte. Não é para você ter mulher bonita, não é para você ter espírito bonito. É para pregar o Evangelho. Essa mesma convicção que alimenta a nossa existência, vigor espiritual. Você sabe o que é vigor espiritual? Não é gritar, pular, cair, babar, não. É vida. Você sabe que você está vivo. Você está vivo não porque há algo em você intrinsecamente. Algo tomou você e te fez vivo. Aquele sentimento de vacuidade. Ninguém nunca viveu isso. Um buraco. A vida sem propósito. Se morrer está bom, se viver está bom também. Não. Minha vida tem uma direção. Eu vivo para a glória de Deus. E as minhas decisões me modificam. E a maneira como eu trato o casamento não é para me alegrar. Para que Deus seja glorificado. A maneira como eu vivo com meu filho não é sobre as minhas expectativas em relação a ele. É para que Deus seja glorificado. Eu trato meu dinheiro não porque eu simplesmente sou um tremendo empreendedor. Não é porque Deus precisa ser glorificado no senso de responsabilidade. Porque não é meu, é dele. Ele só me deu o direito de administrar. Mas tudo pautado nisso. O Evangelho tem questões práticas para a vida. Mas ainda não é só isso. Mas é que por meio de todo esse contexto as pessoas possam falar. É verdade o que esse cara está falando. Olha como ele vive. Eu preciso me tornar isso. Se eu pedir um cristão e não me tornei isso, o Evangelho não serve para nada para mim. Mas não só que as pessoas estão vendo, mas o que eu anuncio. O Evangelho precisa ser falado. As pessoas precisam ouvir na sua boca. Nós somos calvinistas, são mesmo. Calvinista é calvinista porque ele crê. Ele não é Deus, ele sabe quem ele é. E o que Jesus disse? Ide pelo Evangelho, pregai a toda criatura. As pessoas são convencidas pela loucura da pregação. Elas vão se perceber na mesma condição de lei porque alguém pregou para elas. Se não há quem pregue, como eles ouvirão? Porém, elas serão transformadas pela palavra. É a palavra que penetra e fala, você está errado. O curso que você está dando para a sua vida, baseado em corresponder a uma perspectiva do sucesso segundo o mundo, está errado. Isso só vai te levar para a destruição. A sua ganância, a sua imoralidade, só levará à destruição.
É a palavra que nos diz isso. É mais do que simplesmente uma manifestação verborrágica, palavras lançadas ao vento. Não, a palavra de Deus quer nos conduzir nisso, naquilo que eu li no começo. Homens e mulheres reconhecendo o Senhor. Eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha dependência. É a consciência acesa acerca de que eu sou dependente de Deus, totalmente, e só realizo isso dele. É a palavra que vai dizer essas verdades para nós. E era justamente isso que Filipe pretendia. Entenda, Estevão não estava lá. A gente pode até dizer que Estevão foi contundente, forte, ríspido, mas cheio de amor para aqueles homens. O que Estevão pretendia pregando o evangelho ali no Sinédrio é que aqueles homens se arrependessem. Como esse Filipe, entre samaritanos, pregando, carregado de amor, mesmo sabendo que eles o odiavam. Porque ele cria que esse poder que transformou a ele mesmo, os transformaria também. E o que transforma, irmãos, não é uma outra coisa, é a palavra. Uma outra realidade que eu quero trazer a vocês. O último documento do Portas Abertas, que é uma organização que nos traz, que acompanha a perseguição contra a igreja do mundo. Então hoje nós ainda temos 50 países onde é perigoso ser cristão. Então vou te dizer, nós estamos no século XXI e ainda é perigoso ser cristão. E há de se tornar cada vez mais perigoso. É uma mentira quando alguns dizem que a igreja não conhecerá a tribulação. Nós já estamos nas portas. Eu diria mais. A igreja é perseguida desde o momento que Jesus nasceu. A igreja vem sendo perseguida desde Eva, quando a serpente perseguiu a semente do Messias, suas tramas contra o povo judeu. Porque é dele a origem inicial. Mas de maneira objetiva, nós ainda temos 50 países onde a perseguição é perigosa. Ela é tratada com pena de morte. Você que não for morrer, você vai ser condenado também. E até o ano de 2023, até o dia de hoje, dia 14 de janeiro de 2024, o que o Portas Abertas nos traz é que o aumento no total de cristãos perseguidos é de 365 milhões. E morrem todos os dias 7 cristãos no mundo. Fruto da perseguição. Faça conta. Quando nós estamos falando de perseguição, 375 milhões são pessoas que perdem emprego, são pessoas que são espancadas, são pessoas que são mutiladas. Amém? Agora, nesses países perseguidos, 7 cristãos morrem todos os dias. Dentre eles, a Coreia do Norte. Dentre eles, o Laos. E hoje nós temos na América Central e Nicarágua. Se tornou um contexto mais próximo do nosso, aquele que está numa posição destacadíssima. E é pressionando a igreja cristã, seja o católico ou o protestante, gerando um contexto. Mas faz coisas. Não se fora do controle. Só afirma que a nossa fé é verdadeira. Mas por que a sociedade se voltaria contra algo que não é verdadeiro? Pense comigo. Então entenda, o Evangelho não é sobre o que nós imaginamos. O Evangelho é sobre ser autenticamente um discípulo de Jesus. O Evangelho é sobre se tornar de maneira genuína um imitador de Jesus, como foi Filipe, como se tornará Paulo mais adiante. Porque esses homens perceberam isso, a redenção, a salvação, o acesso ao contato real com o Criador. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. E foi por isso que há 2000 anos atrás, fosse na Judéia, fosse em Samaria, que fosse nos confins da terra, toda a comunidade de santos
garantisse para nós 2.000 anos de testemunho de homens e mulheres que afirmam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não pela nossa afirmação, mas pelo atestado em nossas próprias almas de que essa obra está acontecendo aqui dentro. Não é apenas o que alguém está falando, ou apenas algo que o livro está dizendo. Nossas almas testificam dessa verdade. Assim como testificou desses homens. Assim como testificou dos samaritanos, sendo impactados pelo poder do Evangelho do passado. E que nós reconheçamos essa noite, que nos foi dada essa mesma missão, nós sejamos fiéis a ela. Queria que os irmãos ficassem de pé, queria que os irmãos viessem aqui à frente para que eu pudesse abençoar os elementos da ceia. Se você fechar os olhos, com sua cabeça. Pai Santo, nós reverentemente, nós chegamos a Ti e pedimos que o Senhor abençoe esses elementos. Não que eles serão revestidos de algum poder, mas sobretudo, Senhor, porque eles de fato representam a Tua aliança com o Teu povo. Porque eles exercem a nossa vida, então, Pai, de fato representam. E a nossa aliança, Pai, mais uma vez contigo, seja reafirmada na noite de hoje, é o que nós pedimos em nome de Deus. Pais, lembrem-se, só permite que seu filho for participar da ceia se você estiver disposto a tirar um tempinho com ele e explicar o que representa esses elementos. Do contrário, não pode. Meus irmãos, perceberam? Palavra do Santo Apóstolo. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O tempo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua entrega. 2000 anos atrás, por meio desses homens que heroicamente, Senhor, compreenderam suas missões e firmaram contigo, Pai, uma aliança de que te obedeceria e de que reconheceriam no teu sacrifício, Senhor, a única resposta possível para a alma humana. Da mesma maneira, Senhor, como aqueles homens que sentaram contigo em torno daquela mesa, nós fazemos esse mesmo ato e afirmamos: temos uma aliança contigo. Cumpriremos, Senhor, cabalmente nossa missão.
E pela ação viva do Teu Espírito, Pai, tornaremos nossas vidas como verdadeiros faróis para que as pessoas possam ver a beleza da Tua face. E por isso, Senhor, nós comemos, porque queremos na efetividade da Tua entrega, comando da Tua vontade. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que não somos dignos. E fizemos no começo do culto, Pai, uma oração pedindo perdão por nossos pecados. Chegamos aqui, Pai, depois da Tua palavra, com todas as capacidades, temos feito todas as análises possíveis. E por isso, Senhor, não porque mereçamos ou porque somos dignos, mas porque o Senhor é digno. E que nós honremos o sangue do Amor. E que nós não desperdicemos, Pai Santo, a medida da graça manifesta no Teu sacrifício. E por isso nós bebemos desse pequeno cálice, afirmando: nós cremos no poder do sangue de Jesus, que lava, cura e salva o homem de todos os efeitos do pecado. E por isso bebemos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia. Meus irmãos, Senhor, possam digerir essa palavra. Que a tua graça, Senhor, invada os corações, nos levando, Senhor, a entender que, assim como o Senhor entregou a sua vida, agora cabe a nós entregar a nossa, para que outras pessoas, Senhor, possam receber a tua palavra. Que o Espírito nos capacite a cada dia, porque somos dependentes dele e assim confessamos crentes em nome de Jesus. Meus irmãos, não sei o que aconteceu aqui, mas tem um Pix aí atrás das cadeiras, ou você pode ir aqui atrás dos lados, depois da sua fé também, fique à vontade. Não espere uma palavra de motivação para isso, o seu papel diante do reino de Deus, amém? Fique à vontade. Pai Santo, agradeço pela tua misericórdia, por ter concedido, Senhor, que nós cultuássemos mais esse domingo. Que o Espírito fale os corações, ó Deus, e que as doces consolações do teu Santo Espírito, e que a ação viva da tua palavra, Senhor, penetrem nos corações, a fim de que cada um de nós sejamos transformados. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.